Olá, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui hoje reunidos para mais um estudo do Evangelho de Jesus. E agora eu convido vocês que se unam em pensamento comigo para fazermos uma prece de agradecimento a Deus nosso Pai, agradecendo imensamente pela oportunidade da vida. Agradecemos pelos nossos familiares, pelos nossos lares, pelos nossos amigos. Agradecemos por todo o amparo e sustentação que recebemos dos benfeitores espirituais, de Jesus nosso Mestre, de Deus nosso Pai a cada dia da nossa caminhada. E agradecemos principalmente pela oportunidade de estarmos hoje reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus, que nós possamos assim absorver os seus ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. E a lição então proposta para o estudo de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e a lição de número 7, intitulada Tudo Novo. Emmanuel então foi buscar aqui uma passagem do Evangelho, que eu vou pedir licença para vocês para ler, que diz o seguinte: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Essa carta de Paulo tem como subtítulo a obra da reconciliação. E a proposta da carta é que então nós façamos uma reconciliação com a nossa consciência e com Deus nosso Pai. Porque quando nós não cumprimos, né, a lei de Deus fundamentada no amor, na justiça e na caridade, nós então estamos em desacordo com o nosso Criador e não estamos sendo agradáveis a Ele. E num dado momento da nossa caminhada se faz necessário, não é, que a gente estabeleça este acordo com as leis divinas que estão escritas na nossa consciência, e que sabemos que essas leis nos direcionam à nossa evolução moral, ao nosso progresso. E sabemos que o nosso progresso ele é lento e gradativo, mas que ele acontecerá, ele é inevitável. E nós, né, cumprimos com essas leis quando nós efetivamente colocamos o Evangelho do Mestre Jesus nos nossos dias, nas nossas vidas, fazendo assim uma renovação, uma transformação íntima. E exatamente essa, né, que é a proposta da lição trazida por Emmanuel. Como a gente vai realizar aí essa transformação, essa renovação, caminhando aí para tudo novo? Essa renovação, ela tem que ser integral, ou seja, ela não se dá pela metade. Porque assim, eu não posso seguir a mensagem do Cristo numa parte da minha vida e em outra não. Isso não é possível. Por exemplo, eu não posso, né? Então eu vou para a casa espírita, lá eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa doce, mas aí eu chego em casa, eu sou uma pessoa amarga, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa impaciente, né? Isso não faz sentido. Eu tenho que ser a mesma pessoa, tanto em casa quanto fora da minha casa. E a renovação em Jesus Cristo, a gente sabe também que ela não acontece do dia para a noite. Ela vai ser realizada quantas vezes
for necessária, e ela depende do nosso esforço, do nosso próprio esforço, de toda a nossa boa vontade, aonde então a gente vai buscar colocar toda a luz, todo o amor e a pureza do Cristo em nossas vidas. E a renovação, essa nossa renovação, ela pode acontecer através da oração. Mas desde que quando nós oremos, né, essa oração seja feita com sinceridade, com amor e direcionada aí para situações que sejam justificáveis. E o que vem a ser isso? Por exemplo, é quando a gente então pede pela paz do nosso planeta, quando pedimos, né, pela união, pelo amor entre as pessoas, pelo respeito. Então a gente está pedindo o bem para toda a coletividade. Também quando fazemos uma oração de agradecimento por tudo aquilo que Deus nos concede, quando fazemos isso, nós também estamos nos fortalecendo. Porém, quando a gente utiliza a oração para pedir por situações assim individuais, né, e materiais, aí ela não vai representar uma forma de renovação nas nossas vidas. Por exemplo, quando eu então peço pela saúde do meu corpo físico, mas eu continuo tendo hábitos inadequados, eu tenho uma alimentação desregrada, eu abuso da bebida, eu abuso do fumo, eu então enfatizo, né, vícios aí físicos para a minha vida, e ainda mais se eu tenho também alguns vícios morais, né, como por exemplo, eu sou uma pessoa assim que guarda um rancor, eu sou uma pessoa vingativa, né, eu sinto às vezes raiva de uma pessoa, então tanto esses vícios físicos, né, quanto morais, eles vão estar prejudicando por demais a minha saúde mental, física e espiritual. Então, não adianta eu ficar pedindo se eu não faço a minha parte, não é mesmo? Porque senão, nesse caso, a oração ela não vai servir como uma renovação, mas sim como uma estagnação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o recurso da oração, porque se a gente não faz de forma adequada, a gente atrai para a gente situações assim graves, conforme Emmanuel coloca na lição. E a oração, então, é um recurso que é sagrado, a gente tem que saber utilizar. Então, a gente tem que orar sempre com muita sinceridade, não é? Com muita lucidez, com muito amor e raciocínio. Nós também nos renovamos em Cristo quando então a gente aceita o convite dele para caminharmos no bem, exercitando aí a paciência e a tolerância, virtudes tão bem exemplificadas pelo Mestre Jesus. E que vem a ser isso? A gente não pode impor, não é, aquilo que a gente pensa, que a gente acha certo. A gente não tem que impor para o outro o nosso modo de vida, a nossa crença, a nossa religião, porque nós sabemos que cada um de nós, né, tem o nosso tempo de adiantamento. Porém, não impor uma situação para o outro não significa que a gente tem que se acomodar diante de uma determinada situação e nem mesmo compartilhar da ideia do outro se essa ideia não nos convence, se essa ideia não nos agrada. Nós temos que ser sim fiéis, né, àquilo que nós acreditamos, mesmo diante de críticas, de ingratidão, de exclusão, de indiferença. E um exemplo bem marcante para nós é a trajetória do Mestre Jesus até a cruz. Porque Jesus, ele exemplifica todo o amor, toda a tolerância, a humildade e a paciência durante toda a sua caminhada aqui, quando esteve conosco, e ele vai até a cruz. As pessoas não
concordam com ele, mas em momento algum ele se impõe, muito pelo contrário, mas ele não se acomoda. Ele cumpre a sua missão, ele cumpre os desígnios de Deus, nosso Pai. E agora eu gostaria de pedir licença para vocês para ler um trecho da lição de Emmanuel, que diz assim: em Cristo, Emmanuel fala, em Cristo tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto, as situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito. Tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação nos antigos erros. Emmanuel diz isso para nós. Então, nós, não devemos nos prender, ao passado, mesmo diante assim de uma decisão mal tomada nossa, de um erro. A gente às vezes fica remoendo uma decisão mal tomada, um erro. A gente não pode fazer isso, porque isso na verdade pode até gerar uma certa tristeza para nós, Nós temos sim que mudar os nossos objetivos, depois que identificamos os erros, reparamos, temos que mudar aí os nossos objetivos, criar, novos horizontes para nós. Isso é bastante difícil? Ninguém disse que é fácil, porque toda renovação é difícil, não? Mas depende sempre de nós, da nossa boa vontade, do nosso querer, daquele nosso querer efetivo, não um querer, da boca para fora. E assim, quando a gente então identifica uma imperfeição em nós, e temos, isso é natural, porque somos espíritos imperfeitos, e quando identificamos também um vício em nós, a gente tem que procurar mesmo eliminar isso dos nossos corações, porque, ou seja, vícios tais como uma mágoa, um ressentimento, um ódio, porque se nós estamos querendo, nos renovar em Cristo, nós não podemos ter esses sentimentos. Para a gente atingir, então, tudo novo, não é? É necessário, então, o nosso íntimo renovado. Não adianta a gente ter aí boas palavras, boas intenções, não é? O fundamental é agir no bem, é colocar todos os ensinamentos que o Mestre nos ensinou no nosso dia a dia. Porque só assim nós vamos penetrar, então, no santuário do seu amor. E, então, para finalizar, que possamos, trabalhar, então, firmemente na nossa renovação. Que Deus, nosso Pai, então, abençoe o nosso planeta, com muita paz, com muito entendimento, com muita compreensão, com muita harmonia, que as pessoas possam se amar mais, se respeitarem e terem esperança em seus corações, na certeza de dias melhores. E que o Evangelho do Mestre Jesus possa estar presente em todos os lares e corações. Que assim seja. Muita paz e muita luz a todos. Muito obrigada.